Existe um versículo na Bíblia que fala sobre riqueza. Mas não como o mundo entende riqueza. Não fala de dinheiro. Não fala de ouro. Não fala de poder. E mesmo assim, é o versículo mais valioso que alguém pode compreender. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história moderna, acreditava que a verdadeira prosperidade não começava nas mãos. Começava na mente e no espírito. Ele construiu um império de aço. Controlou indústrias. Acumulou uma fortuna que, ajustada aos dias de hoje, seria absurda. Mas no fim da vida, ele disse algo que parece contraditório. O homem que morre rico, morre desonrado. Por que alguém que conquistou tanto diria isso? Porque Carnegie entendeu algo que está escondido em um princípio bíblico que quase ninguém pratica de verdade. O versículo é simples, curto, mas profundo o suficiente para mudar o destino de quem entende. Ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. A maioria lê isso, e passa direto. Mas Carnegie via ali a lei mais poderosa da prosperidade. Ele entendia que o tesouro de um homem não é aquilo que ele possui. É aquilo que ele valoriza acima de tudo. E aqui começa o ponto que quase ninguém aceita. Se o seu tesouro é só dinheiro, seu coração se torna pequeno. Se o seu tesouro é status, sua paz depende da opinião dos outros. Se o seu tesouro é comparação, sua alegria nunca é estável. Mas se o seu tesouro é crescimento, construção, impacto, propósito, então seu coração se torna grande o suficiente para sustentar riqueza de verdade. Carnegie percebeu algo que muitos ricos nunca entendem. O dinheiro amplifica o coração. Ele não transforma. Se o coração é inseguro, e o dinheiro gera medo de perder. Se o coração é vazio, e o dinheiro gera vícios. Se o coração é egoísta, e o dinheiro gera arrogância. Mas se o coração está alinhado com algo maior, o dinheiro se torna ferramenta, não dono. Carnegie começou pobre. Filho de tecelão. Imigrante. Sem privilégios. Mas ele carregava um tesouro interno. A convicção de que sua vida precisava significar algo. Ele não queria apenas ganhar. Queria construir. Enquanto muitos queriam subir de vida para escapar da dor, ele queria subir para criar algo maior do que ele mesmo. E isso muda completamente a mente de uma pessoa. Porque quando o tesouro é só conforto, você para cedo. Quando o tesouro é só dinheiro, você se cansa rápido. Quando o tesouro é só aprovação, você vive com medo. Mas quando o tesouro é propósito, você aguenta processos longos. Você suporta silêncio. Você resiste a fases difíceis. E é por isso que esse versículo é tão poderoso. Ele não fala de quanto você tem. Fala de onde seu coração está ancorado. Carnegie viu homens enriquecerem e perderem tudo. Viu empresários brilhantes se autodestruírem. Viu pessoas alcançarem sucesso e depois viverem vazias. E ele percebeu o padrão. Eles mudaram a conta bancária. Mas nunca mudaram o coração. Continuaram com medo. Continuaram se comparando. Continuaram buscando validação. E o dinheiro apenas ampliou isso. Mas Carnegie fez o caminho oposto. Ele treinou a mente antes de expandir o patrimônio. Ele construiu caráter antes de construir impérios. Ele fortaleceu o coração antes de fortalecer os negócios. E quando a riqueza veio, ele já tinha estrutura interna para sustentá-la. Esse versículo bíblico revela uma verdade desconfortável. Você não perde sua paz por falta de dinheiro. Você perde por colocar seu coração no lugar errado. Se seu tesouro é o que os outros pensam, sua paz depende dos outros. Se seu tesouro é não errar, você vive paralisado. Se seu tesouro é parecer bem, você se afasta de quem você realmente é. Mas quando seu tesouro é se tornar alguém melhor por dentro, o mundo externo para de te controlar. E Carnegie entendeu isso tão profundamente que, no auge da riqueza, ele fez algo impensável. Começou a doar praticamente tudo. Bibliotecas, universidades,
instituições de ensino, fundos educacionais. Ele disse que o dinheiro que não serve à humanidade é um peso. Por quê? Porque ele já tinha entendido o versículo. O tesouro dele não era o dinheiro. Era o legado. E isso muda tudo. Porque quando o tesouro muda, as decisões mudam. Quando o coração muda, as prioridades mudam. Quando as prioridades mudam, o destino muda. A maioria das pessoas pergunta: como eu fico rico? Mas Carnegie responderia: primeiro descubra o que é o seu tesouro. Porque é isso que vai controlar seu coração. E seu coração vai controlar sua vida. E aqui está o ponto profundo. O coração sempre governa as decisões. E as decisões sempre constroem o destino. Você pode ter conhecimento, mas se seu coração busca só aprovação, em você se sabota. Você pode ter talento, mas se seu coração é guiado pelo medo, você para no meio do caminho. Você pode ter oportunidades, mas se seu coração está preso ao conforto, você nunca cresce. Mas quando o coração está alinhado com algo maior, você começa a agir diferente. Você aceita processos. Você pensa no longo prazo. Você suporta críticas. Você continua mesmo quando ninguém vê. E isso cria riqueza real. Não apenas financeira, mas mental, emocional, espiritual. E essa é a base que sustenta tudo o resto. A maioria das pessoas lê o versículo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E pensa que isso é apenas espiritual. Mas Carnegie enxergava isso como uma lei prática da vida. Porque o coração não é só emoção. É direção. Aquilo que você valoriza define como você usa seu tempo. Como você reage a problemas. Como você lida com dinheiro. Como você escolhe pessoas. Como você enfrenta fracassos. Seu tesouro invisível governa suas escolhas visíveis. E aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca escolheu conscientemente seu tesouro. Ele foi formado pelo ambiente, pelas comparações, pelo medo, pela pressão social. Então o coração se apega ao que o mundo ensinou a valorizar. Segurança exagerada. Aprovação. Aparência. Status. Conforto. E isso cria um conflito interno silencioso. A pessoa quer crescer, mas seu coração quer conforto. A pessoa quer prosperar, mas seu coração teme risco. A pessoa quer mudar de vida, mas seu coração está preso à validação dos outros. Carnegie dizia que esse conflito interno é a razão de muitos não avançarem. Eles não fracassam por falta de capacidade. Fracassam por desalinhamento interno. Porque quando o tesouro é pequeno, o coração não suporta processos grandes. É por isso que muitos desistem no meio do caminho. Não por falta de talento, mas porque o coração não está ancorado no lugar certo. Carnegie acreditava que o maior trabalho de um homem não é externo. É interno. É escolher o que ele vai valorizar acima de tudo. Porque o que você valoriza, você protege. O que você protege, você alimenta. O que você alimenta, cresce. Se você valoriza a paz, você aprende a não reagir a tudo. Se você valoriza crescimento, você aceita desconforto. Se você valoriza propósito, você suporta silêncio e processo. Mas se você valoriza apenas facilidade, qualquer dificuldade vira motivo para parar. E é por isso que o versículo é tão poderoso. Ele não pergunta quanto você tem. Ele pergunta onde está seu coração. Carnegie viu homens enriquecerem e se perderem. Dinheiro aumentou vícios. Poder aumentou arrogância. Sucesso aumentou solidão. Porque o coração deles estava preso a coisas frágeis. Mas ele também viu pessoas simples construírem algo que durava. Não porque tinham mais recursos, mas porque tinham um tesouro interno sólido. Carnegie acreditava que quando o coração está alinhado com valores maiores, a mente se fortalece. E quando a mente se fortalece, as decisões melhoram.
E quando as decisões melhoram, os resultados mudam. Não é espiritual no sentido místico. É espiritual no sentido estrutural. Você não sustenta a riqueza externa sem riqueza interna. Ele dizia que muitos querem subir rápido, mas não querem crescer por dentro. E aí acontece algo perigoso. A vida dá um nível que a mente não consegue sustentar. Então vem ansiedade, medo de perder, autossabotagem, decisões impulsivas, quebras repentinas. E as pessoas dizem que foi azar. Mas Carnegie diria: foi desalinhamento do coração. Esse versículo é um aviso. Se o seu tesouro está em algo frágil, seu coração será frágil. E um coração frágil não sustenta a responsabilidade grande. É por isso que Carnegie começou a se perguntar, ainda jovem: o que realmente vale a pena colocar no centro da minha vida? E ele escolheu crescimento, educação, construção, impacto, legado. Por isso, quando o dinheiro veio, ele não o perdeu. Porque o dinheiro não era o tesouro. Era a ferramenta. E aqui está a parte mais profunda. O versículo não diz: onde está o teu dinheiro? Diz: onde está o teu tesouro? Tesouro é o que você protege com sua vida. E hoje, se você observar sua rotina, suas preocupações, suas decisões, você descobre seu tesouro real. Não pelo que você fala, mas pelo que você prioriza. Se sua mente vive ocupada com comparação, esse é seu tesouro. Se vive ocupada com medo, esse é seu tesouro. Se vive ocupada com construção e crescimento, esse é seu tesouro. Carnegie acreditava que a vida muda quando você muda isso. Não é força externa. É reordenação interna. Você não começa mudando circunstâncias. Você começa mudando o que ocupa o centro do seu coração. Porque quando o tesouro muda, suas conversas mudam. Seu foco muda. Suas decisões mudam. Seu ambiente muda. Sua vida muda. E o mundo começa a responder a um padrão mental diferente. Ele dizia que prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Começa quando o coração se organiza. Porque um coração alinhado não se descontrola no sucesso. Não se desespera na crise. Não se perde na comparação. Não se distrai com o que não constrói. E isso cria estabilidade. E estabilidade cria crescimento contínuo. Carnegie entendeu que o maior erro do homem não é não ter dinheiro. É ter o coração preso ao que não sustenta. E é por isso que esse versículo é o mais rico. Porque ele revela que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que governa seu coração. E quando o coração é governado por propósito, crescimento e valores sólidos, a vida externa começa a se alinhar naturalmente. Não por milagre, mas por coerência. E Carnegie deixaria essa reflexão final. Você não precisa correr atrás de riqueza. Precisa reorganizar seu tesouro interno. Porque quando o coração muda de nível, a vida é obrigada a acompanhar. Andrew Carnegie acreditava que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o exterior, sem perceber que o versículo já entregou o segredo. Seu coração segue seu tesouro. E o problema não é que as pessoas não queiram melhorar de vida. É que o tesouro delas ainda está no lugar errado. Elas querem paz, mas o tesouro está na comparação. Querem prosperidade, mas o tesouro está na aprovação dos outros. Querem crescimento, mas o tesouro está no conforto. E o coração, obediente, segue isso. Carnegie dizia que o coração é leal. Ele não discute com você. Ele apenas se apega ao que você mais valoriza. Se você valoriza segurança acima de tudo, seu coração fugirá de risco. Se valoriza imagem, seu coração temerá julgamento. Se valoriza facilidade, seu coração evitará processos difíceis. E então a pessoa diz: não sei por que não avanço.
Mas Carnegie enxergava claramente. Não é falta de oportunidade. É falta de alinhamento interno. Ele entendia que quando o tesouro muda, o coração muda de direção. E quando o coração muda de direção, o comportamento muda. E quando o comportamento muda de forma consistente, o destino muda. Mas isso não acontece com entusiasmo passageiro. Acontece com decisão silenciosa. Carnegie não acordou um dia motivado. Ele decidiu, ainda jovem, que seu tesouro não seria o que os outros pensavam. O medo de errar. O conforto imediato. O reconhecimento rápido. Ele colocou seu tesouro em crescimento, aprendizado, construção, legado. E isso reorganizou tudo. Ele suportou trabalhos difíceis porque seu tesouro era maior que o desconforto. Suportou silêncio porque seu tesouro era maior que a necessidade de ser visto. Suportou processo porque seu tesouro era maior que a pressa. É por isso que poucos entenderam o versículo. Porque ele não fala de religião. Ele fala de prioridade. Ele pergunta: o que governa você por dentro? Porque o que governa você constrói sua vida. Carnegie viu homens brilhantes se perderem porque seu tesouro era frágil. Viviam para impressionar, para competir, para parecer superiores. Mas quando o dinheiro veio, não sustentaram. Porque riqueza amplia o que já está dentro. Se o tesouro é ego, o ego cresce. Se o tesouro é medo, o medo cresce. Se o tesouro é propósito, o propósito cresce. E aqui está o ponto decisivo. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa apenas mover seu tesouro de lugar. Trocar. Aprovação, construção. Conforto, crescimento. Comparação, propósito. Pressa, consistência. Quando isso acontece, o coração começa a obedecer uma nova direção. E sem perceber, suas escolhas mudam. Você passa a dizer não com mais firmeza. Usar o tempo com mais consciência. Reagir menos. Planejar mais. Falar menos, construir mais. E a vida começa a sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Carnegie dizia que o mundo não responde ao que você deseja. Responde ao padrão que governa seu coração. Se o padrão é medo, você enxerga a ameaça. Se é escassez, enxerga a falta. Se é propósito, enxerga a possibilidade. O mundo não mudou. Você mudou a lente. E quando a lente muda, a realidade muda. Esse é o verdadeiro significado do versículo. Ele não promete riqueza automática. Ele revela a raiz invisível da riqueza. Não é o dinheiro que muda o homem. É o que governa o coração do homem que muda tudo. Carnegie não construiu apenas um império de aço. Ele construiu um império interno. E esse império sustentou o externo. Por isso, ele poderia terminar com algo simples. Você não precisa buscar mais. Precisa escolher melhor o que ocupa o centro do seu coração. Porque onde está seu tesouro? Sua mente estará. Seu tempo estará. Suas decisões estarão. Sua energia estará. E, inevitavelmente, seu destino estará também. E quando o coração se alinha com algo maior, a vida inteira começa a caminhar nessa direção. Sem anúncio. Sem barulho. Mas com resultados que ninguém consegue ignorar.